e preparado para mais um Naica Podcast. Solta aí! E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Naica Podcast! E hoje estamos em um episódio muito especial. Porque hoje vamos falar algo sobre que protege, cuida e faz a diferença na vida de muitas crianças, ou direito das crianças e dos adolescentes. Isso mesmo, Cauã. Esses direitos são garantidos por lei do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas antes de começar, puxa a vinheta. Hoje estamos aqui com o presidente do CMDCA, o Conselho Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes, Oswaldo Sete. Ok. Oswaldo, que também é cofundador e diretor administrativo da Ação Moradia, que ajuda famílias com projetos que ensinam, cuidam e criam oportunidades. E também com Sani Soares, coordenadora do Conselho Tutelar, advogada e secretária do CMDCA, trabalhando e defendendo os direitos das crianças e adolescentes. Sejam bem-vindos ao Naica Podcast. Obrigado, prazer é nosso estar aqui. Pra gente poder começar, a gente gostaria de relembrar um pouco da infância de vocês dois. Como vocês eram quando crianças? Ui! Quem começa? Agora voltou muito tempo. Como vocês eram quando crianças? Possivelmente igual vocês. Saudáveis, pulava bastante, andava descalço, brincava na rua. Coisa que vocês hoje não têm mais. Só que com um diferencial, né? Vocês têm a proteção hoje legal que nós não tínhamos. Verdade. Nós éramos protegidos pelos pais, nós não éramos sujeitos de direito até então. Ah, sim. Muito Faz bem, sentido. doutora. Por causa que ao longo dos anos a proteção foi aumentando muito, né? Não, o ECA surgiu em 1990. Então, até 1990, a criança ela não era considerada sujeito de direito, tanto que existia só o Código de Menores, quando havia a infração praticada pelo menor, mas não os direitos dele. Tinha no Código Civil, que era obrigação dos pais, mas não existia uma legislação específica só para criança e adolescente. Entendi. E qual era a brincadeira favorita de vocês dois quando vocês eram crianças? O que vocês mais brincavam quando vocês eram criança? Eu sempre gostei de trabalhos de mexer, mandar manuais. Eu nunca fui muito de brincar de casinha, não. Ah, Então, sim. E você? O meu era bolinha de gude. Nossa, essa ideia é famosa, Eu era hein? campeão. Você- Nossa. Também rodava peão. Vocês não sabem mais o que é rodar peão. Eu sei o que é Eu rodar. sei rodar. Teve uma épocazinha que a gente brincava de peão. Tanto Aqui que no Naica até aqui no Naica teve Teve peão. algumas Bom. brincadeiras para relembrar o passado. Aham. Isso é bom. Na adolescência Você- eu gostava do Atari. Já era um pouquinho mais O desenvolvido. que é Não, Atari? Atari videogame. é um Eu console. Videogame precursor dos videogames. Isso. Um dos primeiros. Vocês gostavam de ir pra escola? Se sim, como era estudar naquela época? Era difícil, duro, fácil? Fala um pouco pra gente. A criança normalmente não gosta de regras que não seja brincar, né? Então a gente ia na escola, claro, com o pai e a mãe obrigando, você vai pra escola. Mas depois que chegava lá, encontrar os colegas era muito gostoso. Eu gostava de Aquela estar enturmado. sensação boa. É. E escola, para mim, era futuro. Eu sabia que sem escola eu não teria futuro. Então, além da mãe e o pai mandar para a escola, eu também, desde pequeno, tinha consciência que eu conseguiria sair alguma coisa na vida se eu fosse para a escola. Mudando um pouquinho de assunto, por que vocês dois não contam um pouquinho pra gente sobre o que é o ECA, exatamente? O estatuto ele foi criado para delimitar quais são os direitos da criança e adolescente. Então lá tem todas as garantias e direitos da criança e adolescente. A garantia à moradia, à convivência familiar, à convivência social, o direito ao lazer. Porque era muito comum a criança estar lá com seus 14, 15 anos, o pai ou a mãe, você precisa participar do sustento da casa, colocar para trabalhar. E não previa que essa criança tinha o direito de ter lazer e de brincar. Então com o ECA veio o regramento sobre isso, dar às crianças os direitos dela. A importância para mim do ECA tem a ver que antes as crianças também não tinham só um regramento, como não eram consideradas, como a doutora Sani falou. Né? Sujeitos Não de eram direito. pessoas de direito, não eram. E hoje, com o ECA, trouxe, né, esse direito. Criança tem o direito. E o principal direito da criança é brincar. Então, por isso que trabalha-se muito, né, a questão do trabalho infantil como uma coisa a ser evitada.
E tem um diferencial, rapidinho. A criança e adolescente tem prioridade absoluta em qualquer tipo de atendimento. Por ser criança e adolescente, ela tem prioridade absoluta. Que o ECA trouxe isso. Prioridade absoluta, tipo... Políticas públicas, atendimentos emergenciais, entre uma pessoa mais velha e uma criança, a criança e adolescente tem a prioridade. A lei trouxe essa garantia para a criança. É um estatuto que tem que ser seguido não só pelos seus pais, não só também pelo governo, mas também por toda a sociedade. Então, é uma lei que protege os direitos das crianças. Essa é a importância de termos sempre em vista o Estatuto da Criança e Adolescente como uma ferramenta importantíssima de proteção a nossas crianças e adolescentes. É interessante essa fala do Oswaldo, porque da forma com que ele disse é verdade, é uma imposição. Então, não tem o pai ou a mãe escolher meu filho vai estudar ou não. Ele é obrigado a inserir o filho na escola. A saúde, a educação, tudo. E sobre isso, sobre mais ou menos nesse assunto, assim, quem ajuda a proteger esses direitos na prática? O primeiro dever é da família, o segundo é da sociedade, o terceiro é do Estado. A família tem o dever de proteger essa criança. Ela não tá protegendo, algum vizinho está percebendo que essa criança não está indo na escola, está sofrendo violências na escola, está sofrendo violências na casa dela. Esse vizinho tem que denunciar, então isso já faz parte da sociedade. A escola tem o dever de denunciar. O do Estado, o dever do Estado, o dever de ofertar a vaga na escola, ofertar o atendimento na saúde, a condição social é suficiente para a criança. Então esse é o dever do Estado. Quais são alguns direitos que toda criança tem hoje em dia? Bom, direito à educação, direito à saúde, né? Direito à proteção dos pais e o direito a brincar. São situações, né, que são naturalmente um direito para que a criança consiga crescer e se desenvolver e ser um cidadão consciente, responsável e ciente, principalmente, do seu papel na sociedade. O que vocês vão cumprir na sociedade como cidadãos? Como a gente sabe, hoje em dia a gente tem muito acesso e utiliza muito a internet, aparelhos digitais, mexe muito com o jogo, entre outras coisas. Aqui no NECA a gente também aprende um pouco sobre o ECA Digital. A gente está aprendendo um pouco sobre o ECA Digital. Mas, para quem está assistindo e um pouco para a gente também, por que vocês não explicam para a gente um pouco melhor sobre o que é o ECA Digital? A parte da internet, ele é um campo sem limites. Inclusive, temos até algumas dificuldades no direito civil, direito penal, pela ilimitação, falta de limites que tem na internet. E isso permitia crianças e adolescentes ter acesso àquilo que não era interessante para elas. Vou te dar um exemplo tal do jogo do Tigrinho. Muita criança se vinculando demais, e isso cria um vício severo, um vício que quimicamente ele é equiparado à droga, ao alcoolismo. Então o ECA veio estabelecer regras para esses sites limitar este acesso. E também para as pessoas que fazem uso de imagens. Antes você pegava a imagem de uma criança, fazia uma divulgação e aquela imagem passava para frente. Então hoje precisa de uma autorização expressa dos pais, porque os pais têm o direito de saber para qual a finalidade, até onde vai essa divulgação. Verdade. Então esse ECA digital vem trazer os limites que protegem a criança e o adolescente. A intenção do ECA não é tirar o acesso da criança e do adolescente da internet, mas é limitar naquilo que é interessante para ela. Que protege para ela. nós, eu volto. Na realidade, ele vem, né, não para tirar direitos, mas para garantir direitos. E quando os acessos à internet são ilimitados, tem pessoas de má intenção utilizando essa forma de acesso à criança e adolescente e não respeitando os direitos de criança e adolescente. Então, vocês, como adolescentes, têm que ver as limitações que são impostas na internet hoje, a criança e adolescente, não como uma coisa ruim, mas como uma ferramenta de proteção a vocês. Porque vai ter gente mal intencionada utilizando a internet para chegar até vocês. Verdade. E N casos tem de violação de direitos graves, utilizando a internet. E de garantir um aprendizado correto, né? Porque a internet ela te fornece a informação correta e a errada também. É muito comum usar o ChatGPT e ele traz muita informação equivocada que não é verdadeira. E a criança lê aquilo e acredita que aquilo é verdade. Criança, adolescente, acha que tudo que está na internet é verdade. Não é.
Ixi, eu usei o ChatGPT no meu trabalho de geografia. Essa parte tem que cortar da gravação, tá? Essa parte tem que cortar da gravação. Mas espera aí, vou colocar uma parte. Usar o ChatGPT de forma inteligente e que ele faça um trabalho para te ajudar é bem diferente de você passar a responsabilidade para o ChatGPT fazer o trabalho de geografia. Verdade. Então, o ChatGPT, como qualquer ferramenta hoje de inteligência artificial, ela tem que ser usada e ela vem para contribuir com o desenvolvimento. Mas quem manda na ferramenta tem que ser você. Uhum. Então, não, aí que existe muita... e aí você falou, corta, mas não corta, não. O ChatGPT veio para ficar. A inteligência artificial não vai sair da nossa vida. Bem provavelmente. Ela é muito útil. Né? Ela vai ficar, a forma como nós vamos utilizar a inteligência artificial vai dizer se ela está a nosso favor ou nós estamos substituindo a nossa capacidade de pensar e jogando para um terceiro. Então, olhe a inteligência artificial como uma professora que está do seu lado para te ajudar. Você faz a lição, ela não faz a lição para você. Mas você pergunta e ela te orienta. Ela bem utilizada, tenho certeza que vocês, no futuro, farão a diferença quanto à nossa geração, que não tinha essa possibilidade. No máximo, tinha uma enciclopédia no papel para a gente conhecer as coisas do mundo. Aqueles livrão grandão, grossão, tipo a Bíblia, né? A Barça, Delta Larousse. Nossa, dicionário. E qual é o papel dos adultos nisso tudo? O que eles devem fazer para ajudar as crianças nisso? Ajudar a fiscalizar aquilo que o filho está acessando, incentivar o uso correto, porque não é para o adulto proibir, meu filho, você não vai utilizar a internet. Ensinar os caminhos da internet que são produtivos. Tem sites interessantes para criança e adolescente que são produtivos de aprendizado para ele. Verdade. E fazer aquela vigilância dos acessos que o filho está tendo. Agora, vocês mesmos, na idade de vocês, já sabem quais jogos são ruins para vocês ou não. O jogo é muito simples. Quando você entra e ele te faz mal, você sai de lá muito excitado e com raiva. Esse jogo é bom para você? Tem esses casos aí mesmo também. E aí que entra um ponto. Ninguém vai conseguir bloquear a internet ou bloquear o acesso de vocês 24 horas por dia. Isso não existe. Nenhuma lei do governo também vai bloquear. A gente mesmo tem que se... É a conscientização, é vocês se conscientizando e pensando, isso é bom para mim, para o meu futuro? Isso está me atrapalhando ou não? E devolvo uma pergunta para vocês. Vocês acham correto ou errado limitar o uso do celular na escola? Ou proibir o uso do celular na escola? Limitar, eu acho que seria mais correto do que simplesmente proibir o uso da internet da escola. Por causa que, tipo, tem certas atividades e tem certos períodos que às vezes pode sim ser necessário, ou então de certo auxílio, utilizar o aparelho na escola, mas desnecessariamente, como qualquer adolescente ou às vezes até crianças hoje em dia fazem, tipo, pegar o celular no meio da aula para responder uma mensagem sem a permissão do professor, pegar para poder jogar no meio das aulas, eu não acho isso certo. Eu já fiz, mas eu não acho isso certo. Aí... Eu sabia que ia fazer uma pergunta que tocava na ferida de vocês. Para mim, o celular deve ser limitado um pouco na escola, para uso pessoal ou alguma coisa. Tipo, no final do horário, minha mãe vai me buscar, daí eu mando mensagem. Ou ela também, nos horários vagos ou no intervalo, ela pergunta como é que tá a aula, como é que tá tendo, entendeu? Mas a mesma criança ou adolescente tá olhando você mesmo como é que tá o uso do celular, entendeu? Na escola. Tanto que na minha escola, eu não sei se na maioria ou nas outras é assim, mas na minha escola, eles permitem, em certos casos, que o aparelho entre dentro da escola. Porém, ele tem que estar desligado e tem que estar dentro da mochila. E, geralmente, quem porta o aparelho são alunos de 1º a 3º ano do ensino médio, porque eles têm trabalho, eles têm coisa para poder fazer e tal, eles precisam do celular. Porque são quase adultos, né? Virou um instrumento de educação também, né? Sim. Eu acho que nesses momentos é correto. O difícil é você estar um professor ministrando aula, é um desrespeito ao professor e é um desrespeito ao seu aprendizado, você está te dispersando a atenção. Verdade. Qual a importância de lugares como Naica para a vida de crianças e adolescentes hoje em dia? Aí a minha resposta. Tá? Centros
de formação como o NAICA e também da sociedade civil, nós temos vários centros de formação que trabalham num trabalho de serviço, na realidade denominado Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos, onde vocês estão enquadrados. E a grande importância é o apoio que esses centros de formação dão a adolescentes, no caso de vocês, no contraturno escolar. Não são para substituir a escola, não são mais aulas, e aqui está um exemplo, isso aqui você não tem na escola, Verdade. e vocês estão aprendendo muito para complementar o português, a matemática, a geografia que vocês aprendem na escola. Então, centros de formação, para mim, deveria ter muito mais na cidade, em cada bairro não deveria ter lista de espera, e quase todos os centros de formação estão com lista de espera. Eu só complementaria a questão de que os contraturnos, tanto governamentais como não governamentais, ele é um local de proteção para as crianças e adolescentes. Então, os pais poderem trabalhar deixando os filhos em um local protegido, com bons ensinamentos. A gente tem visto que, hoje em dia, as pessoas podem ajudar com projetos sociais destinados por parte do imposto de renda, né? Sim. Então, a pessoa vai fazer a declaração do imposto de renda dela, ela vai pagar de qualquer maneira, se ela tiver que pagar um imposto, ela vai ter que desembolsar esse valor, só que em vez de ela desembolsar integralmente para o governo federal, porque o destinatário final do imposto de renda é o governo federal, ela tem a opção, no período de declaração de imposto de renda, de destinar 3% daquele imposto que ela ia pagar para o governo federal, ela destinar para o município que ela reside, no nosso caso aqui em Uberlândia, né? E agora nós estamos num momento que nós podemos destinar, inclusive, para determinada entidade. Antes a gente só podia destinar para o fundo municipal, que ele é geral, para atender todas as entidades que está registrado no CMDCA, quando tem um edital geral, mas nesse caso nós temos agora atualmente o edital de chancela, onde ele pode destinar para aquela entidade que ele conhece, confia. Então o dinheiro vai estar sendo aplicado diretamente na sociedade onde o destinador está vivendo. E é uma oportunidade única que a gente quase nunca vê no nosso país, permitir ao cidadão dizer aonde que vai o dinheiro do imposto. E o cidadão sempre reclama que não sabe onde o governo gasta o imposto. Então agora, e aí eu vou falar um pouco para quem está nos ouvindo, você que faz a declaração do modelo completo, declaração de imposto de renda, pode destinar, independente se vai ter a pagar ou a restituir, pode destinar 3%. E isso é muito dinheiro que estaria disponível se todos os contribuintes do imposto de renda decidissem destinar os 3%, que também poderia destinar mais 3%, chegando a 6%, para o fundo do idoso. Então é muito dinheiro. Para que vocês tenham uma ideia, são 63 milhões de potencial que pode ser utilizado. E agora me faz a pergunta, por que então não está sendo destinado? Verdade. Por que não está sendo destinado? Eu vou responder, doutora Sandra pode responder. Falta cultura dessa destinação. A maioria das pessoas que fazem a declaração de imposto de renda não sabe que podem destinar. Os contadores, que poderiam ser pessoas chaves para isso, muitos também não têm um envolvimento forte que poderia estar aumentando essas destinações. Por falta de tempo, falta de trabalho, mesmo falta de costume e cultura de doar. Então são 3%, que significa 63 milhões que poderiam estar indo para você e para todos os projetos sociais com criança e adolescente. Cultura e conhecimento, né? Temos que levar o conhecimento de todo mundo e criar a cultura de sempre reverter 3% para o fundo. E aí, que ela falou em cultura, não vou deixar de falar agora que não é só para criança e adolescente. Também o imposto de renda pode ser utilizado, tanto por pessoa física como pessoa jurídica, para projetos de cultura. E nós temos na nossa cidade vários projetos de cultura e que precisam desse recurso e que também as pessoas não têm o costume de doar. Agora, pra gente dar uma descontraída, vamos brincar um pouco. Chegou a hora da gente brincar.
Essa daqui é para responder rápido e sem fugir. Porque esse é o nosso quadro Você Decide! Funciona assim: a gente dá duas opções. E vocês têm que responder com pelo menos uma das duas opções que a gente dá, sem fugir da resposta. Posso começar? Pode. Brincar na rua com os amigos antigamente ou jogar videogame hoje em dia? Brincar na rua, socialização muito melhor. Brincar na rua. Era ótimo, né? Recreio da escola ou aula de informática? Recreio da escola. Creio da escola. Ficar sem celular por um dia ou sem TV por um mês? Sem TV por um mês? Sem celular por um dia. É. Comer besteira escondido ou contar pros pais que você vai comer besteira? Contar para os Eu pais. sempre contei, nunca tive problema. Internet rápida ou mais tempo a brincar fora? Mais tempo pra brincar fora. Mas tem que brincar fora. Acordar cedo pra ir pra escola ou estudar de noite? Acordar cedo pra escola. À noite eu acredito que o desempenho não é tão produtivo. Melhora de manhã. Jogar online ou brincar de esconde-esconde? Brincar de esconde-esconde. Esconde, esconde. É o nosso tempo. Um dia sem regras ou um dia inteiro planejado? Planejado. Aprender algo no Nike, novo, claro, ou jogar o dia todo? Nike é novo. Aprender? Aprender no Nike. Aprender no Nike. Ser criança nos dias de hoje ou nos dias de antigamente? De hoje. Eu prefiro antigamente. Antigamente era um pouquinho melhor. Muito bom. Não diria isso pra vocês. Era diferente. Eram diferentes. Exatamente. Era Pra falar, diferente. Nós somos de uma geração diferente, mas vocês têm muitas coisas a ensinar às futuras gerações. Então Verdade. aproveitem o momento de hoje, que não será o nosso, mas será o de vocês e que vocês podem depois passar para os seus filhos. Verdade. Muito bom. Esse foi o nosso Você Decide! Agora, pra gente poder encerrar, O que vocês desejam para todas as crianças que estão assistindo a gente? O que vocês? Desejam para as crianças que estão assistindo a gente agora. Eu desejo muito sucesso na vida futura, porque vocês estão começando agora com oportunidade de ouro aqui dentro do Nike. Também vocês têm oportunidade na sociedade de serem as pessoas diferentes do futuro. E tudo aquilo que vocês desejaram ter hoje, vocês podem oferecer para os seus filhos, para os seus netos do futuro. Então trabalhe hoje a sua vida pensando sempre no futuro que você gostaria de ter e que por alguma razão não conseguiu. Mas trabalhe para que isso mude. Eu faço minhas as suas palavras e complementando para a criancinha, gente, vocês terão o que vocês quiserem. Eu me fiz uma programação de vida para mim, de quando eu seria, que eu nunca cogitei da hipótese de não ter um terceiro grau, me formei em direito. Eu queria, antes de ser mãe, ter casa, eu fiz o meu futuro e eu cumpri cada um. E eu não nasci numa base rica, meu pai morreu aos 2 anos, eu também passei por muita necessidade financeira, não tive berço de ouro, mas quando a gente quer, a gente faz. É só aproveitar as oportunidades e construir as oportunidades também. foram bons conselhos, foram boas palavras que vocês deram Boas pra eles. palavras, ótimos. Muito obrigado pela participação que vocês deram pro nosso programa hoje. Foi muito especial conversar com você. Para nós também. Foi muito É gostoso. bom conhecer pessoas de futuro. Eu do achei futuro. maravilhoso. Maravilhoso a gente poder estar junto do nosso objeto de trabalho dia a dia, né? Não só falar de criança e adolescente, mas Vivenciar a estar realidade deles. com criança e adolescente. E você aí mesmo, atrás da telinha que tá assistindo a gente. Agora já sabe, toda criança tem direito, merece respeito e precisa de bastante cuidado. E se você gostou desse episódio, se inscreva no canal Conexão Naica, Compartilhe com todo mundo que puder. para todos poderem aprender mais com a gente. Tchau!